Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da avaliação de matemática que vocês fizeram, né, nessa semana que se passou. Espero que todos tenham saído com bom resultado nessa avaliação. Mas vamos fazer aqui a correção para tirar as possíveis dúvidas que tenham surgido para vocês, tá certo? A gente trabalhou os seguintes assuntos na prova: porcentagem, juros simples e regra de 3. Então vamos aqui à correção das questões. Primeira questão: uma professora ganhou ingressos para levar 50% de seus alunos ao circo da cidade. Considerando que essa professora leciona para 36 alunos, quantos alunos ela poderá levar? Então perceba que a professora leciona para 36 alunos e aí ela vai levar 50% desses alunos. Então aqui o cálculo é eu fazer o que? 50% de 36, certo? Então esse é o cálculo que eu vou ter que fazer. Lembrando que 50% é a mesma coisa de eu colocar 50 sobre 100 vezes 36. Eu posso cortar aqui um zero, não é isso? Um zero com um zero. E aí vai ficar essa multiplicação aqui, ó, 5 vezes 36. Vamos fazer aqui a multiplicação. 36 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Bota o zero, vai 3. 3 vezes 5, 15. Com 3, 18. Então dá 180. 5 vezes 36 dá 180. E aí com o 10 de baixo que sobrou, coloca o 10. Corta 0 com 0. Então vai dar 18. Então essa professora ela vai levar 18 alunos da classe, né, para o circo da cidade, já que ela só pode levar 50% desses alunos. Então a resposta correta é o item A, 18 alunos. Isso aqui é uma questão bem simples, até porque você poderia fazer até mesmo de cabeça, né? 50% é a metade. Qual é a metade de 36? 18. E eu apresentei o cálculo para vocês também de como é que faz, tá certo? Então a primeira questão de porcentagem bem simples de resolver. Alternativa correta é item A. Segunda questão. Numa pesquisa foram entrevistados 100 pessoas, sendo que 25% eram mulheres e o restante homens. Então quantos homens foram entrevistados? Então eu quero saber quantos homens foram entrevistados. Se eu sei que as mulheres corresponde a 25%, né? Nessa pesquisa foram entrevistados 25% das mulheres. Quantos por cento de homens foram entrevistados? Se eram 25 mulheres e o total é 100%, então foram entrevistados 75% de homens. Como ele quer saber a quantidade de homens entrevistados, então eu vou calcular 75% de 100, já que são 100 pessoas entrevistadas, certo? Então 75% é 75 sobre 100 vezes 100, que é o total de pessoas entrevistadas. Corta os dois zeros, fica 75 vezes 1, que é 75 homens. Então, nessa questão de porcentagem, a quantidade de homens entrevistados foram 75. Alternativa correta, item B. Uma questão bem simples que dá para você também fazer de cabeça. 25% de 100 sempre vai ser a própria porcentagem, não é isso? Então, 25% é 25, que daria 25 mulheres. E sobra quantos homens para inteirar 100? 75 homens, não é isso? Então, bem simples também, dá para fazer de cabeça, mas eu estou apresentando o cálculo para vocês. Então, a alternativa correta é item B. Vamos lá para a terceira questão. Qual montante teremos em 4 meses se aplicarmos um capital inicial de R$5.000 a um juro simples de 5% ao mês? Então essa aqui é uma questão de juros simples que eu tenho que calcular o montante. Lembrando aqui das fórmulas, né? O montante é o capital mais os juros. E a fórmula dos juros, que é JCIT sobre 100. Ele quer o montante. Mas para mim descobrir o montante, eu vou ter que descobrir os juros, né? Porque eu não tenho o valor dos juros, né? Eu tenho que descobrir os juros também. Eu tenho esse 5.000, que é o capital inicial. Então é o valor do C, né? O capital corresponde a 5.000. A taxa é sempre dada em porcentagem. É 5% ao mês. Então a taxa será 5% ao mês. E o tempo, 4 meses. 4 meses. Como a taxa está em mês e o tempo está em mês, eu não preciso transformar nada. Eu vou só aplicar as fórmulas para descobrir os valores dos juros e em seguida descobrir o valor do montante. Então vamos primeiro descobrir o valor dos juros.
Substituindo na fórmula, capital 5.000, taxa 5%, tempo 4. Tudo isso sobre 100. Posso cortar 2 zeros do 5.000 com 2 zeros do 100 e fazer as multiplicações. 50 vezes 5, né? 5 vezes 5 dá 25 e acrescento o zero, então fica 250. 250 vezes 4 vai dar 1.000, não é isso? 250 vezes 4 vai dar 1.000. Então os juros correspondem a R$1.000, certo? Então vamos só fazer aqui o cálculo para não ter dúvida, né? Ó, 50 vezes 5, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25. Aí 250, que é a multiplicação desses dois, vezes 4 agora. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 5 é 20, bota o 0, vai 2, 4 vezes 2, 8, com 2, 10, dá 1.000. Então os juros correspondem a R$1.000. Mas ele quer saber o montante. Então o montante será o capital mais os juros. Quem é o capital? 5.000. Quem é os juros? 1.000. 5.000 mais 1.000 dá um montante de R$6.000, certo? Então a questão quer saber o montante nessa aplicação. Então o montante corresponde a R$6.000, alternativa correta, item D. Essa era uma questãozinha de juros simples, certo? Próxima questão. Uma pessoa aplicou capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante. Então nessa questão eu tenho que descobrir o valor do montante e o valor dos juros. Então vou novamente utilizar as duas fórmulas: montante, capital mais juros, e a fórmula dos juros, JCIT sobre 100. Vamos pegar aqui os dados. Capital 1.200, taxa 2% ao mês, tempo 14 meses. Como a taxa está em mês e o tempo está em mês, então não precisa alterar nada, só colocar na fórmula, substituir na fórmula. Então vamos aqui para a fórmula do juro. No lugar do C, que é o capital, 1.200, taxa 2% ao mês e o tempo 14. Tudo isso sobre 100. Corta 2 zeros. Multiplica agora. 12 vezes 2 dá 24. E aí 24 vezes 14. Não é isso? 24 vezes 14. Vamos multiplicar. 4 vezes 4, 16. Bota o 6, vai 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Soma 6. 9 e 4, 3. Bota o 3, vai 1. 2 e 1, 3. Então os juros vai ser 336. Se eu analisar os itens, por eliminação, eu já tenho que a resposta certa vai ser o item A, porque é o único item que aparece 336. Mas vamos fazer o cálculo do montante, tá certo? Para não restar dúvidas. Então o montante é o capital mais os juros. Quanto é o capital? 1.200. Mais os juros 336. Se você pegar 1.200 e somar com 336, você vai obter 6.351. Você vai obter R$1.536. Então, juros 336 e o montante 1.536. Então, na ordem, é primeiro o juro, depois o montante. Então, vai ser a resposta certa. O item A, como eu já tinha falado, né? Por eliminação, quando eu descobrisse o valor dos juros, eu já sabia que a resposta seria o item A. Mas a gente fez o restante do cálculo para ter realmente a certeza. Alternativa correta, item A. Ok? Próxima. A importância de 4.800 emprestado à taxa de 5% ao mês no fim de 7 meses rende juros simples de... Então nessa questão ele quer saber apenas os juros. Vai render um juro de quanto? Né? O capital 4.800, taxa 5% ao mês, tempo 7 meses. Taxa e tempo estão na mesma unidade, então não precisa transformar nada. Então só aplica direto na fórmula dos juros. CIT sobre 100.
Então vamos substituir. Capital 4.800, taxa 5% ao mês, tempo 7 meses. Tudo isso sobre 100. Corta 2 zeros. Vai ficar 48 vezes 5. Vamos fazer o cálculo. 48 vezes 5. 5 vezes 8, 40. Bota o 0, vai 4. 5 vezes 4, 20. Com 4, 24. 240. 240 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 4, 28. Bota o 8, vai 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. Então, os juros nessa situação será de R$ 1.680. Como ele só quer o valor dos juros, essa é a resposta. R$ 1.680. Alternativa correta, item A. Então, mais uma questãozinha de juros, ok? Próxima. Um eletricista cobrou R$ 20 por um serviço feito em 4 horas. Quanto ele deverá cobrar por um serviço da mesma natureza feito em 6 horas? Certo? Então aqui ele vai ter aqui o valor em reais, né, que ele cobrou por esse serviço, que é a grandeza que eu tenho. Aqui é uma questão de regra de 3. E o tempo, que é dado em horas, né? Então ele cobrou R$ 20 por um serviço que ele fez em 4 horas. Se ele fizer o mesmo serviço em 6 horas, ele vai cobrar quantos reais? É isso que eu quero saber. Perceba que aqui eu tenho a seguinte situação. A quantidade de horas trabalhadas aumentou. Se eu trabalho mais horas, óbvio que eu vou cobrar mais por essas horas, não é isso? Então, o valor em reais também vai ter que aumentar. Como as duas grandezas aumentaram, elas aumentam ao mesmo tempo, então isso aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional, certo? Uma regra de 3 diretamente proporcional. Como ela é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu vou multiplicar em x, né? O famoso cruz credo, tá certo? Então vamos multiplicar. 4 vezes x, 4x. 20 vezes 6, 2 vezes 6 é 12. E baixa o 0, 120. Então 20 vezes 6, 120. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Certo? Então fica x igual 120 sobre 4. Ou seja, 12 dividido para 4 dá um 3. E eu acrescento 0. Então, por 6 horas desse serviço, que se ele fizer esse serviço em 6 horas, ele vai cobrar R$30. Então, a resposta correta será R$30 que ele vai cobrar por esse serviço feito em 6 horas. Alternativa correta, item D. Ok? Próxima questão. Silvia fará um bolo para a festa da primavera. Para cada pacote de mistura para bolos, Silvia deve usar 2 ovos. Quantos pacotes dessa mistura serão necessários se ela usar 10 ovos? Então, quantos pacotes ela vai precisar? Então, aqui eu tenho a grandeza, né? Os pacotes que ela usa dessa mistura e a quantidade de ovos que ela vai usar, certo? Aí ela fala que para cada pacote, ou seja, um pacote, ela vai gastar 2 ovos. Ela vai usar 2 ovos. Se ela usar 10 ovos, ela vai precisar de quantos pacotes? Certo? Então aqui, essa grandeza, ovos, aumentou. Obviamente, se eu vou utilizar mais ovos para fazer um bolo, eu vou precisar de mais pacotes de mistura também. Então aqui também vai aumentar. Novamente, é uma regra de 3 diretamente, certo? Diretamente proporcional. Se novamente ela é diretamente proporcional, novamente eu vou multiplicar em x. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 10, 10. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então fica 10 dividido para 2, 5. Então ela vai usar 5 pacotes se ela utilizar 10 ovos. Tá certo? Então a alternativa correta, item B.
Vamos para a oitava questão. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Então aqui eu vou ter os refrigerantes que vão ser engarrafados, né, a quantidade de refrigerantes que vão ser engarrafados, e o tempo, que é a quantidade de horas que vai ser gasto para engarrafar esses refrigerantes. Aí na situação fala que para engarrafar 3.000 refrigerantes é necessário 6 horas. Para engarrafar 4.000 refrigerantes é necessário quantas horas? Então perceba que a grandeza refrigerante aumentou. Se eu vou engarrafar mais refrigerantes, obviamente eu vou precisar de mais tempo, ou seja, eu vou gastar mais horas para engarrafar esses refrigerantes. Então, novamente, como as duas grandezas aumentam, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, certo? Então, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, novamente eu vou multiplicar em x. Então, multiplicando primeiro que tem letra, né? 3.000 vezes x vai dar 3.000x. 4.000 vezes 6. 4 vezes 6, 24. E acrescenta os 3 zeros. Então, 4.000 vezes 6 dá 24.000. Esse 3.000 está multiplicando. Vem para o outro lado dividindo. 24.000 dividido por 3.000. Corto os 3 zeros, eu posso cortar os 3 zeros. 24 dividido para 3, 8. 8 horas. Então, para engarrafar 4.000 refrigerantes, serão necessários 8 horas. Alternativa correta, item B. Ok, pessoal? Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. Essa foi a correção da avaliação de matemática do segundo ano. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Espero que todos tenham tido resultado satisfatório na prova, tá certo? Então aqui está meu canal no YouTube, Matemática Anderson, e o link do canal. Lá tem todas as correções de todas as atividades que vocês realizaram nesse período remoto. Fiquem à vontade para acompanhar o canal. Se quiserem se inscrever, para quem não é inscrito ainda, se inscrevam. Deixa o like, compartilhe com os amigos, dá aquela moralzinha no canal. E também dê dicas, sugestões e façam críticas também. Isso é importante para o crescimento. Certo? Um abraço a todos e até a próxima.